Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série do Acronis, né, que a gente está fazendo. Nesse vídeo aqui, pessoal, eu vou demonstrar uma das formas de backup que a gente tem no produto Acronis, que é o backup da máquina inteira. Ou seja, eu estou fazendo um backup da máquina todinha. Eu não estou selecionando arquivos, não é máquina virtual, é uma máquina física, tá? E esse backup a gente pode restaurar ele em backup em máquinas virtuais, em outras máquinas físicas, etc. Eu vou demonstrar aqui numa máquina virtual, aqui no próprio Mac aqui, usando o VirtualBox, tá? Depois eu vou fazer um vídeo mostrando no Proxmox, de repente no VMware também, e depois talvez eu faça a máquina física também, mas o procedimento é o mesmo, tá? O que acontece? Esse aqui é o painel que o cliente, né, que você, cliente, ou vai ter acesso, ou você, parceiro, vai passar para o seu cliente, ou o parceiro também tem acesso, certo? Aqui eu tenho os dispositivos, né, que eu vou estar sendo protegido. Em outros vídeos eu vou mostrar, né, na série de vídeos como que a gente faz para criar o plano de proteção, criar o backup, etc. Então aqui, ó, nesse painel aqui vocês podem ver que eu tenho aqui um backup da máquina inteira, tá? O nome aqui eu posso editar, tá, pessoal? Esse nome aqui eu posso editar na hora que a gente cria, a gente escolhe o nome, tá? De quando eu for fazer os vídeos de criação de plano, eu vou mostrar direitinho como é que faz isso aqui. Mas aqui eu já criei um plano, já tenho um plano pronto, eu já tenho um backup disso aqui, tá? Eu estou fazendo um backup de um desktop, nesse caso aqui, mas pode ser feito de servidores, etc. Então, vocês podem ver aqui que está aqui, o que fazer backup. Backup da máquina inteira, tá? Foi o que eu configurei, o armazenamento está na nuvem, aqui o agendamento, quantos backups devem ser mantidos, se a gente quer criptografia, backup do aplicativo, etc. Então esse backup aqui já está pronto. Em outro vídeo eu vou mostrar como que faz isso. Mas eu quero recuperar essa máquina inteira. Vamos supor que essa máquina foi infectada por um ransomware, ou ela queimou o hardware, queimou a placa-mãe, ou foi roubada, sei lá. Aconteceu alguma coisa que a gente não tem essa máquina mais, a máquina física mais. Então, para evitar de eu ter que instalar o sistema operacional novamente, fazer todas as configurações e etc., eu tenho esse backup da máquina inteira. É ideal, de repente, para máquinas menores, né, para servidores menores que não tenham muitos arquivos, de repente um Active Directory, um, um front-end de um software, uma coisa mais específica, mas que seja mais importante também, tá? Aqui, ó, eu tenho aqui, eu vou sair do painel aqui. Aqui eu tenho a parte de recuperação, tá vendo? Recuperar. Então aqui eu tenho os backups que foram feitos, tá? É um backup incremental. Vocês podem ver aqui que o primeiro backup é o backup completo. Tá aqui o tipo de backup, o tamanho completo. Desculpa, esse desktop, né, igual eu falei, é uma máquina física, ele tem um SSD de 120 GB, tá? Ele só está instalado por questão de teste mesmo, mas ele tem um SSD de 120 GB. Então ele fez o primeiro backup, lembrando que ele vem compactado, etc, entendeu? Ele vem compactado aqui. Então aqui foi o primeiro backup completo. Aqui eu comecei a fazer outros backups de teste, tá vendo? Já fez um incremental. Aqui ele já fez outro incremental de 106 MB, outro incremental, e aqui ele vai fazendo o incremental. Aumentou o espaço em disco lá, ele fez o incremental, colocou mais quase 2 GB, beleza? O que acontece? Para a gente recuperar, a gente tem essa opção aqui de mais maneiras de recuperar, tá? Eu posso
fazer um select para outra máquina. Eu posso pegar uma outra máquina da rede e eu instalo o software da Acronis nessa outra máquina que esteja na rede, aí ela vai aparecer aqui. Depois eu faço um vídeo sobre isso também. Ela vai aparecer aqui, no momento só tem essa máquina aqui com o software, né, da Acronis. Então essa aqui não vai funcionar no momento. Outra opção que eu tenho é baixar os arquivos. Se eu quiser entrar lá na máquina, aqui ó, eu vou abrir aqui, eu posso entrar lá nessa máquina, nesse backup. Deu um erro aqui, eu não sei que erro que é isso, eu vou pesquisar. Provavelmente tem alguma política de permissão, mas eu vou ver e vou fazer outro vídeo sobre isso. Mas o que eu quero aqui agora, nesse momento, é esse aqui, ó, baixar a imagem ISO. O que eu faço aqui, ó? Ele vai gerar um token, eu vou baixar uma imagem ISO, tá vendo? Multimídia, baixar uma imagem ISO, e eu vou poder gravar, aqui fala aqui, ó, eu vou poder gravar ele num pendrive, tá? Aqui, ó. Baixa o arquivo de mídia inicializável, então você vai criar uma mídia, um USB inicializável, gravar o CD usando a ISO e conectar na máquina, isso na máquina virtual ou num desktop normal, tá? Aí a gente vai conseguir fazer o boot. Eu já estou com o VMware aqui, o VirtualBox, desculpa. Eu já tenho alguns testes aqui, mas eu vou fazer do zero. No VirtualBox, em específico, qual que é o procedimento? Eu vou criar uma máquina virtual nova. Desculpa. Eu vou vir aqui criar uma nova máquina virtual. Eu vou chamar de teste Acronis 4. Tá? Eu vou pegar a imagem ISO. Aquela imagem ISO eu já salvei, tá? Ela já está salva aqui. Tá vendo aqui, ó? Multimedia.iso. Ok? Nesse caso aqui, do VirtualBox em específico, ele vai pegar o tipo e a versão. Eu vou alterar aqui para Linux e para outros Linux, né, Other Linux, outros Linux 64 bits, tá? Eu testei com outras funções e com outros e não funcionou. Funcionou com esse Linux aqui. E aqui eu vou fazer uma configuração padrão, que vocês já conhecem, eu acho que a maioria deve conhecer do VirtualBox. Eu vou colocar aqui 4 GB de memória para essa máquina virtual. Vou colocar aqui 4096. Vamos colocar 4 GB de memória RAM. O disco, pessoal, tem que ser um disco acima próximo ao disco que você tinha, ou que seja próximo ao arquivo do boot, ou que esteja lá ocupado. Você viu lá que essa máquina virtual, essa máquina física, ele tem um SSD de 120 GB. E a ISO deu um pouco mais de 20 GB, né? Então, tem que chegar próximo aos 120 GB. Como exemplo, eu vou colocar aqui um disco, eu vou criar um disco de 100 GB, tá? Vou criar aqui um disco de 100 GB. Lembrando que o SSD é de 120. Vou colocar um de 100 só para vocês verem. Beleza. Aqui não precisa de mais configuração nenhuma. Eu vou finalizar. Criei a máquina virtual. Agora eu vou dar um boot nessa máquina virtual. Isso desse jeito também, com a mesma coisa, se tivesse criado o pendrive e colocado ele lá em outra máquina física, e pode ser com hardware diferente, tá, pessoal? Não tem problema. Pode ser outro tipo de hardware. Não tem problema. Então ele vai cair nessa tela aqui, correto? Aqui, eu vou colocar aqui, eu vou mudar para português. E vou no Rescue Media. Só um minuto que ele mudou para minha segunda tela. Deixa eu trazer para cá de volta. Beleza.
Então agora ele vai fazer o procedimento aqui de dar o boot nessa mídia, nesse disco essa ISO, né, que eu baixei, que é uma mídia bootável. Então ele está fazendo a leitura, ele vai montar os discos físicos que eu tenho. Beleza. Chegando aqui, se não tiver, você tem que estar na rede configurada já. Se for uma rede DHCP, já pegou a rede, lembrando que você tem que ter internet para fazer essa restauração, porque ele vai buscar os arquivos que estão na nuvem, tá? A mídia inicializável, ela tem 300 e poucos mega. Ele não baixa a ISO com todos os arquivos completos da, da máquina, do backup. Ele vai baixar uma ISO que não chega nem a 400 mega para fazer esse boot aqui, e a partir daqui a gente vai colocar algumas informações e ele vai buscar lá na nuvem da Acronis, onde a gente fez o backup, e baixar os arquivos para restaurar a máquina, ok? Então lembrando, tem que ter internet, ok? Então nós vamos nessa opção aqui, gerenciar essa máquina localmente. Essa aqui é a tela inicial. Eu vou vir aqui em recuperar. Nessa tela é o seguinte, selecione os dados. A gente precisa selecionar os dados que a gente vai procurar. Então, eu vou vir aqui, ó. Deixa eu fechar de novo. A gente vai clicar aqui nesse botão, selecione os dados. Eu vou vir em procurar. Nessa tela é o seguinte, a gente tem um código de registro, que eu posso gerar esse código lá no painel da Acronis e enviar para você parceiro ou para você cliente, ou eu mesmo faço a restauração. E cada cliente ele tem um usuário e senha para entrar naquele painel, naquele painel que eu mostrei aqui, nesse painel. Aqui eu estou no painel de gerência, mas esse painel que vocês estão vendo aqui é o painel que você, cliente, vai ver, e você, parceiro, vai ver o painel do seu cliente, ok? Então, aqui eu vou entrar, eu não gerei o código, mas eu vou entrar com o usuário. Vocês podem ver aqui que aqui está vazio, ó. Armazenamento em nuvem, pessoal, está tudo vazio, tá? Eu vou entrar aqui e vou colocar o login, né, que você tem e a senha. Vou dar OK. Ele vai conectar lá na nossa nuvem, na nuvem da Acronis, onde a gente tem o nosso backup. Beleza, ele pegou aqui, ó, apareceu a pasta que a gente tem lá do sistema, tá vendo? Se eu vier aqui, ó, eu tenho outras opções aqui. Tá vendo? Eu tenho C2 pontos, eu vou ter algumas coisinhas. Mas o nosso interesse, né, o que a gente vai fazer, tá vendo? Eu tenho outras opções, mas o que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Teste.bh nuvem, que é armazenamento em nuvem, que eu vou dar OK. Agora ele vai verificar e vai trazer a nossa máquina, o backup da nossa máquina, o backup completo. Vocês podem ver aqui que ele pegou, olha lá, o desktop, tá vendo? Esse é o IP, o nome do desktop. Eu vou voltar aqui, ó, lá na nossa nuvem, ó. Vocês podem ver que é o mesmo nome do desktop. Então ele carregou todos os backups, tá? Que estão lá na nuvem. Eu quero o último backup, né? Lógico que é o backup mais novo, que já está incremental. Aqui ele está carregando os discos. Vamos esperar um pouquinho, que ele vai fazer o carregamento. Beleza. Carregou aqui os discos. Eu já selecionei o último backup aqui. Eu vou só ocultar aqui para a gente poder ter mais espaço. Ele me mostrou aqui os discos, tá vendo? Então, eu tenho que selecionar todos, inclusive o MBR, porque senão ele não vai dar boot. Eu vou selecionar aqui o MBR, vou selecionar o Basic
que são os discos. Se tivesse um D dois pontos e um E dois pontos, ele também faria, que ele faz o backup, como está fazendo backup da máquina inteira, ele está fazendo de todos os discos. Inclusive se tivesse um D dois pontos e um E dois pontos. Aí na hora da restauração teria que ter, né, as unidades, tudo certinho. Então vocês podem ver que lá, o disco original da máquina, ó, é um disco de 118 GB, não é um disco de 120 GB. Ele tem um espaço livre de 84 GB no momento que fez esse backup. Então ele pega a pasta reservada para o sistema e etc. Todas as pastas, tá vendo? Por isso que o backup lá mostrou aqui, ó, o backup que a gente viu aqui, ele na recuperação ele está com um pouco mais de 20 GB. Né, que a gente tem aqui 19 GB, foi fazendo incremental. Então a gente pegou, ele pegou tudo lá em cima, tá? Beleza, eu selecionei tudo aqui, vou dar o OK. Ele vai começar a carregar aqui. Aqui no caso do VirtualBox, pode deixar marcada essa opção máquina física mesmo. Essa parte de máquina virtual, geralmente ele vai funcionar com VMware, com outros virtualizadores. Mas aqui no nosso caso, tá vendo? Ele não achou a máquina, outro máquina virtual, que eu não tenho outro servidor de máquina virtual aqui. Então eu vou deixar a máquina física mesmo, aqui no caso do VirtualBox. Ele vai carregar as informações. Vamos aguardar um pouquinho. Demora um pouquinho para aparecer as informações. Enquanto isso eu vou marcar aqui, ó, essas opções de recuperação, o que acontece? Ele fala, você tem a opção aqui de reiniciar a máquina automaticamente após a conclusão da recuperação. Geralmente eu deixo essa opção marcada. Verificar o sistema de arquivos eu não deixo marcado, porque demora muito. Dependendo do seu tempo, você pode deixar, se você quiser mais uma segurança, entendeu? Mas geralmente eu não marco essa opção. Ainda está carregando a máquina física, vamos esperar mais um pouco. Eu não vou pausar o vídeo, pessoal, porque eu estou usando a gravação nativa do Mac. E aqui no Mac não tem como eu pausar, tá? Só tem como eu... Aqui, ó, se a gente for aqui em cima, só tem como eu parar, tá vendo aqui? Beleza, ele carregou aqui. Ele me mostrou aqui os discos que ele vai carregar. São os três volumes. Máquina física. E aqui ele vai mostrar, né, assinatura. Ah, tem uma outra opção aqui, ó. Não, aqui, nesse caso não vai precisar. Não, beleza, é só essa opção mesmo. Eu vou dar OK aqui. Vou dar OK que ele vai iniciar o processo. Tá? Essa questão da assinatura do NT eu deixo selecionar automaticamente, eu não mudei. Vou dar OK e ele vai começar, está criando a tarefa de recuperação. E já começou o processo de recuperação da AVM. No caso da máquina, né, que era uma máquina física, está aqui. Ó. Se a gente clicar aqui, você vai ver o progresso. Aqui ele vai mostrar a porcentagem passando. Aqui o histórico, a gente não tem nada ainda. Tá? Esse aqui é um resumo da tarefa. E aqui está o progresso. Esse aqui, nesse caso, eu vou parar o vídeo. E assim que a máquina começar a reiniciar, eu vou começar a gravar outro vídeo e depois eu coloco tudo junto. Beleza? Vamos aguardar que isso aqui demora um pouquinho, porque eu tenho que fazer o download de tudo que está na nuvem. Beleza? Pessoal, seguinte, eu esqueci de mostrar aqui a máquina lá, o desktop, tá? Aqui, ó, vocês podem ver aqui já está em 40%, tá vendo? Fazendo o download já está recuperando. Aqui, ó, essa é a máquina original, tá vendo? É um desktop.
Estou acessando ele via Ndesk, tá vendo? Estou conectado ele via Ndesk. Ele é um desktop. Vou mostrar aqui, ó, a configuração dele. Tá vendo? Ele é um i7 com 4 GB de memória. E é um desktop, se não me engano, é um desktop positivo. Eu vou criar aqui, ó. Vou criar uma pasta nova aqui. Teste. Lá no desktop. Essa pasta não vai estar nesse que a gente está recuperando, tá? Ela vai aparecer depois. Ela vai aparecer só no próximo backup, quando, se caso eu precisar restaurar de novo. Então eu vou criar aqui, vocês vão ver que isso aqui é a máquina física que está lá. Criar uma página teste. Quando eu terminar aqui a restauração da máquina virtual, aí eu vou mostrar o vídeo. Vocês vão ver que essa pasta teste não existe, ele vai restaurar, mas com uma configuração diferente nessa máquina virtual, beleza? Bom, pessoal, vamos lá. Voltando aqui, eu perdi a reinicialização da máquina, não deu tempo de eu gravar a reinicialização, mas aqui, ó, o computador reiniciou e quando ele liga aqui, ó, vocês podem ver que está na tela, a tela de rede, naquela tela de configuração da rede, né, quando inicia a primeira inicialização. Eu vou colocar um sim. Então vocês podem ver aqui que é a mesma máquina, tá vendo? Se voltar o vídeo um pouquinho, vocês vão ver que é a mesma máquina. Tá aqui os softwares instalados, os PDFs, os mesmos que estavam lá. Só que aqui está na máquina virtual. O papel de parede está um pouquinho diferente porque ele está com aquela configuração que fica mudando o papel de parede. Mas aquela pasta teste, por exemplo, que eu criei, ela não está aqui mais. Mas é a mesma máquina. Se a gente entrar lá nas propriedades dela, deixa eu abrir aqui as propriedades. Está um pouquinho lento porque eu estou rodando a máquina virtual aqui no Mac, tem mais coisas rodando, sabe? Então, está um pouquinho mais lento. Vamos abrir aqui o Explorer. Eu vou pegar só as propriedades da máquina para a gente ver. Vocês vão ver que é a mesma máquina, mas ela está rodando no VirtualBox. Bom, pessoal, olha só. Só para finalizar aqui. Então aqui, ó, vocês podem ver que está aqui no VirtualBox a máquina teste Acronis 4. Eu não sei por que motivo ele pegou um Core i7 aqui, é mais ou menos a mesma configuração do outro, da máquina física. Então a máquina física, essa máquina aqui é a máquina física onde está o backup rodando, ele é um i7 de terceira geração, com 4 GB de memória. Então vocês podem ver que o nome do dispositivo, o ID do dispositivo aqui, o ID do produto, está tudo igual. Tá vendo? O ID do produto, o ID do dispositivo, o nome da máquina. Mas aqui está numa máquina virtual, ele pegou um Core i5 quinta geração. Não, primeira vez que eu faço, não sei porquê, mas o importante é que está funcionando tudo direitinho. Então, se caso, né, a gente perdesse essa máquina física, a máquina física por algum motivo desse algum problema em HD, queimou, foi roubada, etc., a gente vai ter aqui o backup que a gente pode instalar em qualquer máquina, tá? Vocês podem ver aqui que é a mesma máquina, os arquivos são os mesmos. Vou pegar a área de trabalho aqui. Aqui eu criei aquela pasta teste. Essa pasta teste não vai aparecer no backup, porque ela foi criada na máquina física, né? Então tá aqui, ó, os mesmos arquivos, a máquina restaurada, tudo funcionando e com pouco tempo. Então é uma solução muito robusta, muito confiável, tá? Que a gente aqui na BH Nuvem, a gente implanta para nossos clientes. Então nossos contatos estão aí na descrição do vídeo. Estamos à disposição, tá? Para receber o contato de vocês.
Aí para finalizar aqui, mais para frente eu vou fazer outros vídeos, eu vou tentar fazer o Proxmox, VMware, etc. E outras soluções. Então, quem quiser saber mais novidades aí, se inscreve aí nesse canal aqui do YouTube, que eu sempre vou estar colocando os procedimentos, como funcionam as ferramentas, né, para os nossos clientes e nossos parceiros terem conhecimento de todas as funcionalidades. Beleza? Abraço a todos.